Boa tarde a todos. A gente hoje está aqui na mesa para discutir um pouco sobre robótica, automação e o futuro das cidades. Meu nome é João, eu sou professor na Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, na FGV. Eu faço pesquisa na área de análise de dados, basicamente em como a gente consegue desenvolver sistemas de análise visual para dados multimídia, já que esses dados estão gerando dados de todas as formas, imagens, vídeos, etc. E hoje eu queria falar um pouco aqui com os convidados sobre quais são os desafios hoje da gente usar a inteligência artificial nas cidades, como que a gente consegue escalar isso. E então eu vou primeiro pedir para eles se apresentarem aqui, dizerem um pouquinho do que eles estão fazendo, na área que eles atuam, e a partir daí a gente vai começar com umas perguntas para tentar dar algum embasamento, para tentar entender melhor e debater um pouco como a gente consegue fazer as cidades serem mais eficientes. Então vamos começar aqui com umas introduções. Quem gostaria de começar aí? Por favor. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Douglas, eu trabalho na Futurimedia. Nós somos uma empresa que viabiliza tecnologias de robôs interativos, né, aqui no Brasil, né? A gente ainda não tem produção autônoma disso, então a gente importa tecnologias e hoje nós temos aí robôs americanos, chineses, russos, sul-coreanos, e a gente, em princípio, iniciou um processo aí de importação desses equipamentos para atender a venda e acabamos virando especialista em ações promocionais e eventos, né? Então a nossa empresa hoje consiste justamente nisso e eu sou o gestor da área comercial e de marketing da empresa, né? Passo a palavra. Oi, tudo bem? Assim, um prazer primeiro estar com vocês aqui mais uma vez no SBPC. Acho que todos aqui concordam que é um evento maravilhoso. De uma proporção muito grande. Hoje é bacana ver, tá cheio de criança e adolescente aqui. Meu nome é Alexandre Nissenbaum, eu estou o diretor de TI da Secretaria de Fazenda, aqui de Niterói, e a gente trabalha ativamente, né, com diversas questões que você deve estudar. A gente tem uma grande massa de dados, a gente tem um banco de dados da cidade, e é sempre um desafio, a gente está se adaptando às novas tecnologias que chegam. E a gente trabalha muito com a parte de digitalização de serviços, a gente trazer o que a tecnologia tem de melhor para o cidadão. A gente tenta diminuir sempre o tempo que ele demora, né, para conseguir fazer algumas coisas, né, com o município, que é sempre um ponto de atenção para a cidade. Quando a gente fala de Smart Cities, passa muito por isso, por a gente conseguir digitalizar os serviços e dar mais acessibilidade, né, mais permeabilidade dentro da comunidade para esses serviços. Então, hoje eu comando uma equipe de 9 pessoas, comigo 10, né, que eu também continuo com as minhas atribuições operacionais de antes, mas dividido numa equipe de infraestrutura e uma equipe de desenvolvimento, onde a gente trabalha não só para o ERP da cidade, que é o E-Cidade hoje em dia, que é um software livre, mas também com a infraestrutura física, tanto do nosso prédio, quanto dos demais setores, porque a gente costuma dizer que aqui o TI é bem transparente em Niterói, então a gente trabalha em conjunto para todos os setores. Acho que basicamente é essa a minha apresentação. Perfeito. Então vou começar aqui com uma pergunta. Eu queria que o Douglas começasse então respondendo ela. Eu queria que você falou que você trabalha com robôs, então eu queria que você desse pra gente um exemplo de um caso onde essa tecnologia consegue ser aplicada nas cidades e por que ela deveria ser aplicada em cidades. E junto com isso, quais são os desafios hoje de você aplicar essa tecnologia na escala de uma cidade? E quais são os desafios que você poderia encontrar e como que essas tecnologias conseguem resolver problemas específicos. E a gente aqui pode ser expandir bem o horizonte, tanto na questão, a gente pode falar de segurança, mobilidade, qualquer tipo de problema da cidade. Então, como é que você aplica hoje essas tecnologias de robótica numa escala de cidade? Quais são os desafios para isso? A gente tem que, para falar nesse assunto, a gente tem que abordar a physical AI, né? Quando a IA sai do digital e ela começa a criar ações dentro do mundo físico, né? Então, a gente tem 4 pilares aqui que a gente pode citar para se constatar uma physical, né? A gente tem a parte da percepção, né? A tecnologia tem que ter a percepção, a tecnologia tem que ter
um raciocínio, né? A tecnologia também tem que ter uma ação. E aí vem a parte de aprendizado, são os 4 pilares, né? Então, o que nós temos aí de aplicação no mundo real hoje? Eu gosto de citar 3 assim que são extraordinárias e que foram marcos, né? A gente tem aí a primeira, que foi o carro autônomo, né? Aí você tem esses 4 itens, então você tem a primeira, isso a gente está falando, a gente está datando aí de 2005, mais ou menos. A gente teve o primeiro movimento em relação a isso. Gosto de destacar também um evento que foi através da expansão espacial, né? A gente tem hoje um robô trabalhando autônomo por conta da ausência, isso em Marte, um projeto em Marte, por conta da ausência da possibilidade de uma latência suficiente para alguém controlar remotamente. Então ele tem que tomar uma decisão sozinho em Marte. Então ele tem que ter os 4 elementos ali e seguir com essa tecnologia. Isso data 2020, o início da viagem, né? E a implementação em 2021. E algo que aconteceu no ano passado, que eu acho que é o mais extraordinário, que está mais na vida cotidiana, né? Que é realmente a cirurgia robótica. A gente teve nos Estados Unidos, na faculdade Johns Hopkins, né? Em julho de 2025, a primeira cirurgia robótica 100% através de IA. Claro que foi monitorado por pessoas, claro também que foi, não foi no corpo real, mas um corpo simulado perfeito, né? Ex vida, né? A gente teve êxito de 100%, que eu dei 3 parâmetros dentro de áreas, né? De avanço tecnológico para expansão tecnológica, dei também do uso prático na cidade, que seria os carros autônomos, e também cito essa questão da vida humana ali, que não existe como não ter uma precisão, o ser humano tem uma precisão que uma máquina pode ter para poder ter êxito num tipo de cirurgia. Então, esses seriam marcos, né? Mas agora, na prática, por exemplo, de produtos que eu já comercializo e as pessoas, às vezes, não têm noção que essa tecnologia está embarcada ali, né? Eu tenho de robôs de serviço de atendimento que eles têm visão computacional, percebem você se aproximando e estão prontos para analisar o que eles estão vendo ou o que eles estão escutando de você para, sim, ter uma ação, né? E depois isso tudo pode ser guardado para ele aprender ou para ele ser ajustado conforme a necessidade ali, o aprendizado, né? Então, eu tenho um robô de atendimento que pode levar vocês a locais. Por exemplo, você chega num local, você não sabe onde é o banheiro. Se você perguntar, e se você tiver dificuldade de encontrar, mas eu tô meio perdido aqui, não sei onde fica a sua referência, você pode me levar? Ele pode te levar. Assim como no museu, ele pode tranquilamente ser um guia e te transportar Hoje, no Museu da Manhã, no Rio, a gente tem uma case de um robô da nossa empresa lá atuando. E também a capacidade de guardar muitas informações e se transformar num especialista sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto que seja pertinente à função dele ali, né? Então, a gente tem aí essa case que eu acho que é muito aplicável no mundo corporativo, né? E também na parte de segurança, acredito que seja um destaque também a segurança, tanto de segurança do trabalho quanto de segurança patrimonial e pública, né? Inclusive, a gente tem case já acontecendo na via pública, né? Em São Paulo teve um robô quadrúpede, que a gente costuma tratá-lo como um cão, né? Mas tecnicamente é um robô quadrúpede, né? Mas quando você olha para ele, parece um cão robótico. É muito simpático, inclusive, muito locado em eventos. E esses robôs, eles são ideais porque eles conseguiram avançar na tecnologia física. Antes, os robôs eram só de rodízios ou esteiras, né? Então, quando o robô passa a ter uma tecnologia de algoritmo de equilíbrio e consegue transpor escada, pedras, andam em terrenos irregulares, a limitação dele, que era espacial, a limitação espacial dele acaba não existindo mais, né?
A gente tem modelos até que são capazes até de nadar, subaquáticos, né? Então, assim, aí você pode embarcar neles várias tecnologias, entre elas, por exemplo, para segurança patrimonial, câmeras, né? E aí você não tem câmeras físicas paradas num ponto, você tem uma câmera móvel, então ele vai até um lugar suspeito, então, assim, e pode detectar e transmitir um exemplo de case de segurança do trabalho, você ter uma inspeção em áreas de risco. Então você manda um cão desse, ele consegue descer escada, passar em lugares estreitos e consegue ali detectar algum tipo de, fazer um tipo de fiscalização sem precisar de uma pessoa se colocar em risco. Então, eu acho que essas cases aí já conseguem entregar aí uma referência. Bastante, né? Não, com certeza. Não, eu achei legal esse contraste aqui entre o privado e o público, e isso que eu quero tentar explorar aqui um pouco. Então, eu queria, Alexandre, que você falasse um pouco agora de como que a IA está mudando a cidade, quais são os cases de sucesso, quais são os cases que não deram certo. Se você pudesse explorar um pouquinho, falasse um pouquinho pra gente dos casos como que a IA está mudando, quais são as tecnologias que estão dando certo, quais que a gente achava que ia dar muito certo, mas foram um fracasso total, se elas existirem. E o que ainda falta, gente? Qual que é esse próximo passo que a gente deve dar em direção à adoção dessas tecnologias? Olha, eu acho que a IA veio como eu costumo brincar lá com o pessoal da fazenda, que ela é uma ferramenta, né? E muitas das vezes o pessoal quer parafusar algo com martelo. Então, a gente ainda eu acho que a gente ainda está aqui no Brasil, não digo só do setor público, mas o que eu vejo em geral, a gente ainda está muito agarrado à ideia do assistente, de algo que vai ser um assistente pessoal, mas eu acredito que a IA consiga ir muito mais além disso, mas entendo também que tudo são estágios, as pessoas têm que passar por essa primeira experiência, entender, aprender, errar e ver que não adianta esperar sair um produto pronto, né? Que muita gente acha que vai, como se fosse um forno ali que você joga um hot pocket teve essa onda de engenharia de prompt, né? Que vocês viram que era a solução de tudo, é você saber fazer um bom prompt. Mas acho que a gente volta sempre à boa e velha lógica, né? Então, o que eu tenho para dizer de experiências que a gente tem de interação máquina-humano na Secretaria de Fazenda, tá? A gente tem várias outras pelo município, mas na Secretaria de Fazenda, por exemplo, quando a gente começou a digitalizar, isso já tem desde antes da minha entrada, começou a digitalizar os serviços, uma das primeiras atitudes foi colocar um totem, que parece bem simples. Mas só o fato de ter o totem, a gente já diminuiu drasticamente o tempo para acessar alguns tipos de serviço. A gente diminuiu o deslocamento de pessoas. A ideia é que a gente propague esses totens por toda a cidade. Então a ideia é diminuir isso. E acredito que a gente usa, não especificamente sobre IA, mas sobre essa questão da gente usar a robótica ou da gente usar os sensores, né? Porque a robótica vem daquela tríade do controlador, sensor e atuador, né? Ele me disse que o quadrúpede, por exemplo, trouxe um avanço porque ele tem um atuador melhor, ele faz coisas melhores. Mas eu acho que o que está por trás disso, pelo menos que interessa bastante a área pública, é a questão dos dados e dos dados, né? Que a gente estava falando antes aqui da reunião, que a questão por si só, por natureza, por definição, o poder público ele é agente ativo e passivo nesses dados. Então ele tanto gera os dados como ele tem que tratar os dados. Então a gente tem essa visão agora da LGPD, do sigilo fiscal mais com relação à fazenda, mas eu acho que o que o poder público tem feito de melhor nessa área, com várias ações do governo federal, como o GovBR, que revolucionou fez diversas pontes para a fazenda poder estar onde está, porque a gente usa bastante a identificação pessoal através do GovBR para o acesso aos nossos serviços. Então, eu acho que, como governo, eu acho que o momento é a gente estar preparado para essa revolução dessa quantidade de dados que a gente gera e como a gente vai organizar esses dados, né? Ter uma governança mesmo de dados, do ponto de vista de estruturar eles, de preparar eles para a gente usar na IA, porque eu vejo que, não sei se todos concordam comigo na mesa, eu vejo que muitas das vezes se investe muito em modelos de IA, né? Vou melhorar meu modelo, ele vai responder mais rápido e tudo mais, mas os dados que você está alimentando ele para gerar algum resultado não são totalmente organizados ou minimamente correlatos ali, pelo menos fazendo uma historinha para a IA poder correlacionar isso diretamente. Então, acredito que o governo ele tem que trabalhar como a base, né? Eu acho que a robótica, podemos dizer que ela está no topo de uma pirâmide que vem primeiro com a infraestrutura, e a infraestrutura básica, que seria a conectividade, que é o que Niterói tem trabalhado muito. A gente tem com a CESEC, o Felipe Peixoto que estaria, mas a gente tem trabalhado muito nisso. A gente tem que conectar a cidade. Se a gente quer uma cidade inteligente,
primeiro passo é a gente conectar a cidade. E ao mesmo passo que eu conecto a cidade, eu tenho que ter uma infraestrutura de base para quando chegar a iniciativa privada com os seus robôs, assim, eu tive na China há um tempo atrás, também estavam conversando. Lá a gente já tem exemplos muito mais concretos, porque eles já passaram por essa pavimentação um tempinho atrás. Mas dentro da saúde, como ele me disse, tem um robô que ele já realmente não senciente, mas ele é sensitivo, né? Ele tem vários sensores que ele vai avaliar se você está com a pressão alta, não está, vai analisar seu comportamento de sono e já vai passar isso diretamente para um médico poder aplicar todos esses dados ali com a técnica que ele tem adquirida. Então, eu acho que, na minha opinião, assim, no meu modo de ver, tá? Eu acredito que o poder público ele tem esse papel agregador. Ele tem que ter, ao mesmo tempo que ele te dá conectividade para o teu robô poder transitar dentro da cidade tranquilamente, ele vai poder se conectar, tem hotspot para ele se conectar em qualquer ponto. Então isso é fundamental para o teu robô quadrúpede, por exemplo. Obviamente você tem a tecnologia 5G e tudo mais, mas você tem que ter as antenas espalhadas. Então acho que o poder público deve fomentar, fazer essa infraestrutura de base para conseguir fomentar o teu mercado e você conseguir trazer o que melhor você tem de soluções tecnológicas e também ter uma base de dados, né? Aí tem aqueles conceitos de data lake, que é o que Niterói está querendo fazer, ter esses dados consolidados de uma maneira centralizada, de modo que a gente consiga cumprir numa mão, cumprir todos os requisitos legais, mas também abrir um ecossistema favorável para diversas empresas ou diversos pesquisadores, alunos seus lá de mestrado, doutorado, possam tirar do papel o que eles têm de melhor, que a ideia deles isso eu acho que os desenvolvedores brasileiros são exportados muito por isso, porque eles são muito criativos, porque numa situação adversa de pouco recurso, ele consegue ter soluções muito inteligentes e muitas das vezes a gente ainda não consegue tirar do papel algo que é extremamente factível, talvez fosse até rentável do ponto de vista macroeconômico para a cidade, para o estado, para a federação. Então eu acho que o nosso papel como poder público é mais fomentar essa infraestrutura de base para fazer com que depois a gente consiga aplicar a IA de uma forma mais ampla. E como exemplos concretos, a gente tem trabalhado muito na fazenda, que é a nossa natureza, né? Na análise documental, a gente já tem projetos como o Sandbox, a gente traz empresas ali, como se fosse uma incubadora, um nível mais avançado, mas traz o mercado para dentro da prefeitura como um todo. Um dos casos vai acontecer. Tenho certeza aí desse último Sandbox 1 ou 2 vão sair e vão ter projetos muito legais, mas na parte da análise documental e na gestão dos dados mesmo. A gente conseguiu organizar, catalogar e fazer com que isso seja rapidamente pesquisável e inferível através de um agentezinho de IA. Essa é a primeira que a gente fez na fazenda, mas eu acho que tudo passa por isso. Infraestrutura de base e também a educação, como os PUDs que a gente tem aqui, né, as plataformas urbanas digitais em Niterói, onde a criançada já aprende desde pequeno a programar, a ter um domínio de STEAM, para gerar também a tua futura mão de obra aí, para talvez começar a produzir isso. É um tema, porque a gente tem dificuldade. Eu estou tendo que buscar desenvolvedores em Dubai, na China, para poder atender demandas específicas com a utilização. Na nossa empresa a gente tem o robô bípede. Ele é uma ferramenta extraordinária. Tem vários modelos, tá? Tem um básico, que a gente utiliza muito em eventos, né, em ações promocionais, que hoje é o que sustenta a nossa empresa. Se a gente tem tecnologias avançadas ali, é porque o marketing paga. Não é a funcionalidade que o robô é capaz de fazer. Não, é só a publicidade. Então, a gente fica preso nisso. E quando alguém nos procura para, olha, eu quero... Uma grande empresa procurou a gente e falou assim, eu quero que o robô bípede fique na recepção e eu quero que ele receba as encomendas. Uhum. E não é que a empresa não tenha grana para pagar, não. E aí eu vou atrás de alguém para desenvolver junto comigo, porque a peça, a ferramenta eu tenho. Dentro de casa não dá pra gente ter tudo. Então algumas coisas a gente tem que, né, buscar. E eu tenho dificuldade de gerar um projeto, porque eu não tenho quem faça, e quem faz está preso dentro de quê? De projetos dentro de universidades que tá ali, cara. Ele não quer ajudar a iniciativa privada. Ele faz o robô dar pulinhos ali dentro da universidade, mas botar na prática ele não... Porque não está integrado, né? O governo precisa ajudar nesse sentido, fazer essa integração, né? Aqui no Brasil eu tenho certeza que eu tenho
cabeças, cérebros que são capazes de entregar exatamente o que eu preciso para fechar um grande negócio com uma grande multinacional. Mas eu fico travado ali, eu não consigo nem cotar, eu não chego nem na parte de cotar. Não que a gente esteja limitado a não fazer essa função, a gente consegue entregar esse tipo de funcionalidade. É porque esse caso era muito específico. Era muito específico mesmo. A visão computacional precisava ser muito avançada. Por exemplo, como eu estava falando, a gente tem vários modelos de robôs. O mesmo robô bípede que a gente vê, a gente trouxe para o evento, passeou com ele por aqui. Esse robô, ele tem a versão básica e a mais avançada. Eu tenho a versão mais avançada. E a gente configura ele para fazer algumas funcionalidades. Mas para ativar múltiplos sensores que ele tem ali, você precisa ter um desenvolvimento um pouco mais pesado. E aí que entra... Aí que você encontra o freio. Exatamente. É a barreira, né? Exatamente. Cara, legal. Então, o Alexandre tocou aqui num ponto que eu concordo totalmente. A gente sempre pensa em desenvolver modelos maiores, mas a gente esquece que o dado às vezes pode ser horrível, né? Então, eu queria entrar um pouquinho nesse ponto aqui com vocês. Para você, eu acho que é uma pergunta mais direta, vou tentar fazer uma provocação aqui para você, tá? Para você, a gente tem várias iniciativas, por exemplo, em Nova York, por exemplo, tem um grande portal de dados abertos, que é o NYC Open Data. Niterói tem um portal de dados abertos. Hoje, os dados que não são abertos é por um entrave técnico ou mais por um entrave institucional, legislativo, de que a gente ainda precisa ter regulamentação para abrir esses dados? Onde você vê que está, porque ainda não é aberto? Claro que claro que existe essa vontade de cada vez ter mais dados abertos, mas por que ainda não é? Onde é que existe esse entrave? Onde é que precisa de trabalho? E a provocação para você é claro, hoje o dado é um asset da sua empresa lá, é uma coisa que vale muito dinheiro para você. Mas você acredita também que fazendo os dados da sua empresa públicos, você vai alimentar um ecossistema que também pode te dar benefícios indiretamente? Por exemplo, hoje a gente estava conversando aqui que a inteligência artificial também fomentou muito essa integração entre empresa, iniciativa privada e universidade, tá? Então você acha que tornando alguns dados da sua empresa públicos, alguma universidade, algum outro órgão consegue fazer uso deles, melhorar modelos de fronteira que de alguma forma vão dar suporte para o que você faz lá na frente. Que, por exemplo, um exemplo todos esses modelos de linguagem, eles todos, por mais que tenham empresas que liderem isso, muita da pesquisa ainda é feita na universidade usando bases de dados que vieram de empresas, vieram da iniciativa privada. Então existe um ecossistema ali que as duas frentes se retroalimentam. Então você acha que se em algum momento você decidir fazer alguma parte dos dados da sua empresa pública para ajudar nessa parte, você acha que você pode ter um benefício futuro em retroalimentar sistemas, retroalimentar modelos que possam ser úteis para você? Por exemplo, modelos, como você falou, modelos de visão computacional, modelos diversos de machine learning. Então essa é a minha provocação para você, mas Alexandre, começa aí o que... Vou começar com a pergunta mais espinhosa, né? A mais tranquila eu deixo com você. Não, acho que a gente tem que debater isso, francamente. Na minha opinião, não vou ficar em cima do muro não, mas eu realmente acho que é uma mistura dos dois. E aí por que eu te digo? Porque o Brasil, ele não é o retrato de Niterói ou o retrato do Rio, né? A gente tem recorte de cidades que realmente não tem infraestrutura. Então, assim, não tem como ter acesso ao dado. Não tem nem a geração do dado para você ter acesso a ele, entendeu? Então eu acho que aí eu acabo sempre chovendo no molhado, porque eu vim da infra, né? Minha formação de TI, boa parte é na Cisco, então minha parte é infra, e eu acho que não há avanço nem na coleta e nem na qualidade dos dados se a gente não tem uma infraestrutura boa de base. Isso é a maior verdade. Eu também vim da academia, fiz mestrado aqui na Geoquímica da UF também, aplicando IoT e usando o Raspberry Pi, alguns sensores, para medir gases do efeito estufa na interface água-atmosfera. Eu vi qual é a realidade, a gente não tem dados abertos sobre isso, que na minha opinião, a pesquisa científica devia ser pelo menos os dados, não necessariamente a tecnologia, que a tecnologia eu posso produzir e vender para a empresa dele, também avançar e conseguir vender para outras pessoas. Acho que isso é extremamente válido. Mas o que eu acho que falta mesmo para que isso aconteça são essas duas mãos. Uma a tecnologia avança num passo que
nem a política pública e nem o aparato jurídico conseguem acompanhar. Isso aí é fato, eu acho que todo mundo concorda com isso. O modelo, a gente está falando de 3 anos atrás, a gente não tinha um modelo de IA ainda para conversar com ele. Hoje o nosso colega falou que veio conversando com o chat e tendo um bate-papo de alto nível sobre praticamente qualquer assunto, e a gente vê isso se espalhando. O que eu acho é o seguinte, em algum momento a gente vai ter que adaptar o nosso modo de fazer política pública e o nosso modo de investir também em tecnologia, e vai ter que dissociar ele dos outros tipos de investimento, porque não é a mesma natureza, entendeu? Em Niterói a gente já tem uma legislação diferente, eu faço parte do CET, que é o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação, a gente analisa todas os processos de compra que envolvem TI, então a gente tem procurado avançar, mas obviamente o tempo da IA explodir, o tempo do novo salto tecnológico é muito mais curto do que um avanço técnico-jurídico. E nesse ponto, eu concordo com você, que existem alguns entraves ainda que freiam um pouco, não vou dizer que barram a transparência, mas que freiam um pouco, porque você precisa se preocupar com diversas camadas de segurança, de hardware que você tem que ter para você aguentar a consulta massiva de dados. Então, por exemplo, tem vezes que a gente tem que... O que eu mais me preocupo, quando a gente gera o IPTU, todo mundo quer baixar lá do banco de dados ao mesmo tempo. A gente tem uma empresa que presta serviço, a gente tem que estar trabalhando junto com ela. Não pode cair, você tem que ter alta redundância. Onde é que estão os dados? Então, eu acho que aí sim, a infraestrutura de base da gente investir. Claro que a gente está muito longe de chegar no nível, por exemplo, da China, que eu visitei, que fabrica o próprio chip. A gente ainda tem um gap de alguns anos, acho que a gente vai chegar lá. Mas a gente ainda está longe dessa realidade. Eu não venho aqui ser leviano e dizer, Brasil amanhã tinha que parar tudo, separa a tua empresa, começa a produzir chip, para a gente poder avançar. Acho que isso vai ser um passo natural. Mas acredito que a gente tenha que ter uma infraestrutura de base e, cada vez mais, ter uma centralização desses dados. Por exemplo, se a gente tem um data lake federal, obviamente cada um com a sua responsabilidade, quem gera os dados, quem consulta os dados e tudo mais, a gente já consegue conectar muito mais fácil você de uma universidade, por exemplo, porque você já vai ter, pela legislação brasileira, você já vai me apresentar a tua finalidade, a temporalidade que você quer usar esses dados, qual vai ser o fruto que você espera do uso desses dados. Então, essa centralização do dado como um ativo de altíssima criticidade, como a gente estava falando, né? Lá do exemplo da China e tal, eles tratam o dado com uma criticidade muito maior do que a gente ainda discute, que é muito relevante, que é a LGPD e o sigilo fiscal. Você olhar por trás do dado, né? A gente não vive mais na era só do dado, a gente vive na era do dado do dado. E para a gente conseguir fazer essas inferências e ser transparente num ponto de vista, assim, também não só fiscal, mas transparente da qualidade do ar que está da tua cidade, do teu rio, da estabilidade de uma encosta, esses dados todos têm que ser públicos, mas eu acho que precisa de uma centralidade. Aqui em Niterói, o que a gente tem tentado efetivamente fazer é construir um data center nosso, que não vai ser alguma coisa da OpenAI, mas vai ser um data center para a gente ter um mínimo de soberania de dados e soberania digital sobre o que é nosso mesmo e poder escolher, né? Assim, eu vou usar a nuvem porque eu preciso, porque eu não tenho hardware, ou eu vou usar a nuvem para obter dela o que eu tenho melhor. Acredito que seja esse o melhor caminho. A gente tem um data lake onde você, cidadão, você, professor, você vai poder fazer um pedido de informação e eu realmente, efetivamente, saber onde estão os dados, né? Porque muitas das vezes você pergunta, o cara, eu tenho, mas eu não sei onde está armazenado, está no servidor de não sei quem, está na Azure e eu perdi o acesso. Então, ter uma centralidade, uma normatização desses dados e fazer um banco de dados efetivamente concatenado ali, bem estruturado, onde você possa pesquisar, com governança, com rastreabilidade, aí sim a gente pode começar a falar de uma transparência um pouco maior. Acho que falta, então, respondendo resumidamente, de um lado a IA e as outras tecnologias avançando muito mais rápido do que a nossa capacidade de fazer política pública. Isso vai ter que ser discutido, não é só Brasil, isso é ao redor do mundo. É uma revolução que veio e a gente vai ter que se adaptar a ela, querendo ou não, ela vai estar aí. Não tem esse negócio de desliga os servidores, tem aquela galera que fala, não existe isso mais, a gente já passou do ponto de não retorno. Então, agora como poder público, entender o que é a soberania mesmo, de fato, que a gente quer e o que é a nossa infraestrutura crítica. Eu acho, na minha opinião, que dados é uma infraestrutura crítica que a gente deveria estar olhando com mais bons olhos e botando mais gente para trabalhar em cima disso. Mas desculpa, acho legal, muito legal. Cara, agora... Se você quiser que eu... Não. Tá. Assim, considerando dados, os meus dados, né? Os dados que a gente gera lá, conhecimento, a gente tem que considerar também que foi investimento. Claro. Então, é uma faca de dois gumes, porque, de um lado,
eu tive que investir. E se sair um dinheiro de investimento meu, eu preciso ter um retorno com aquilo. Então eu vou ali, vou dar um exemplo prático. Eu desenvolvi um sistema que eu acoplo o meu robô humanoide e ele passa a interagir por voz. Nenhum outro robô faz isso. Mas abre esses dados, ensina para todo mundo como é que funciona. Alguém vai ali, vai te ajudar porque vai fazer um pouquinho melhor. E vai, eu sei que vai. Mas calma aí. O dinheiro que eu gastei para investir, para desenvolver isso, né? Eu tenho que ter retorno. Então, na hora de eu alugar e não um outro concorrente, o valor é um plus. Esse plus ali ainda está pagando. Depois pode ser. Então, existe uma lógica que a gente pode até compartilhar, desde que o investimento se pague. Uma vez que ele se pagou, por que não? Vamos fomentar. Aí vem a lógica do shopping center, né? Disseram que era maluco quem criou isso aí, né? Botar um monte de loja junto, concorrente junto. Não, sim, tem que fomentar o mercado, concordo, mas existe essa... equilíbrio dinâmico. Exatamente. Bom, sim, acho interessante compartilhar, mas também tem que ter uma lógica. Agora, se a gente recebe investimento de fora e fala assim, desenvolve aí, mas vai ter que estar aberto. A gente tem tesão de abrir isso aí. Bora, quero que todo mundo robô fale, pô, né? Isso aí. A lógica é essa, te respondendo aí. Não, perfeito. Tem essa questão, né? Eu acho que acho que a gente vai ter que encerrar daqui a pouco, mas só para finalizar, aquela questão da política, né? Azul, verde e branca lá da China e a capacidade de fazer uma política de longo prazo, né? Eu acho que esse é o sonho de todo mundo que é pesquisador, todo mundo que trabalha com tecnologia. Lá no último podcast que eu participei, eu tentei fazer um paralelo entre municipal, estadual e federal, mas não é um paralelo direto, mas com relação à saúde, que é o que eu tinha falado com eles, né? Eles conseguem hoje você tem uma doença crônica, ele vai te dar um sensorzinho de braço, vai perguntar se você quer participar de um programa, vai distribuir sensores na sua casa, lá do seu parente que está doente, e todos esses dados de sensores, de forma centralizada e organizada, são passados para um profissional, né, e já vai dizer, eu tenho que mandar uma ambulância lá, porque se essa pessoa evoluir, eu vou ter que colocá-la na UTI, e juntando na política pública, dizendo, olha, é mais barato eu preventivamente ir lá, efetivamente com base nesses dados organizados, com muito provavelmente um data center controlado, segurando esses dados, dando governança, ele consegue tomar uma atitude com uma política pública direta que vai impactar as pessoas, que eu acho que é o grande papel nosso aqui, seja o privado como o público. Acho que a gente consegue amarrar nisso. Beleza. Bom, queria agradecer vocês. Claramente a gente poderia continuar o papo aqui por mais muitas horas. Acho que tem muita coisa para desenrolar aí, mas acho que foi um bom início aqui de papo. Acho que já deu para a gente pensar em muitas questões que podem vir. Bom, obrigado vocês dois. Obrigado novamente. Que é isso, né? Quero agradecer também por favor, o convite, né, da prefeitura para a participação da nossa empresa, né? E eu representando aqui, fico muito feliz de estar colaborando com conhecimento, né? E trazendo aí debates importantes aí que podem colaborar com a cidade. Com certeza. Todo, né? Com certeza, evento maravilhoso. Acho que isso a gente pode concordar aqui. Com certeza. Maravilhoso. Tem que acontecer ano que vem aqui de novo. É isso aí. Tá bom? Um abraço a todos.